A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Espero que estejam ótimos, felizes, crentes, que o Senhor vai fazer o melhor por vocês, amém? Quero começar esse áudio de um versículo que está em Isaías 65, o versículo é o 24, que está escrito assim: Eu darei a eles o que desejam antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele conhece os desejos do nosso coração antes mesmo da gente abrir a boca. Ele tem prazer e alegria em responder às nossas orações. Se as nossas orações, as nossas petições estiverem de acordo com a sua palavra, Ele tem alegria em nos responder, porque o Senhor é bom. Daí você pode se questionar, mas eu pergunto para o Senhor se meu casamento é da vontade dEle. Eu peço sinais e o Senhor não me responde. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Bem no início, eu queria impor a Deus como eu queria minhas respostas. Por exemplo, meu marido saiu de casa mais ou menos em setembro de 2014. E eu naquela tristeza, naquela angústia, todo mundo que passou essa primeira fase ou que está nessa primeira fase sabe muito bem como é. Aquela angústia, aquele bolor no estômago, aquele coração acelerado, metabolismo a mil, né? Aquele sofrimento. E eu conversava. As minhas orações, na realidade, eram orações clamando mesmo a misericórdia do Senhor. Mas eu sempre queria um sinal de Deus da forma que Ele me respondesse a contento. Então, o que eu pedi? Eu falava, Senhor, se for da vontade do Senhor o meu casamento, que meu esposo passe o Natal comigo e com a nossa família, e assim eu saberei que é da vontade do Senhor a restauração do meu casamento. Chegou o Natal, não passou comigo. No outro dia, aquela frustração, né? Realmente não é da vontade do Senhor meu casamento. E daí eu desistia? Não, continuava orando, lutando. E eu pedia para o Senhor, Senhor, se for da vontade do Senhor meu casamento, que o Senhor restaure até o ano novo. Que meu marido passe o ano novo conosco e festeje em família. O que aconteceu? Nada, não passou. Os meus sinais eram todos contrários. Antes disso, ele saiu em setembro, né? Quando foi em novembro, era férias dele. E antes, quando estava mais ou menos tudo bem, eu pretendia viajar. E eu vi que ele estava com muita desculpa de não viajar comigo, né? Ah, não sei se vai dar, porque... Eu falei, não, nós estamos de férias e tal. Ele, mas você não vai estar de férias? Eu falei, não, mas eu arrumo uns dias, eu tenho dias de haver e tal. Então, eu vi que ele não estava muito confortável em querer viajar comigo. Mas mesmo assim, eu entrei no deserto e eu pensei, nossa, setembro, outubro, novembro, ele está de férias. Comecei a orar ao Senhor, Senhor, se for da vontade a restauração do meu casamento, que Ele tire as férias, nos leve para passear, que Ele se arrependa e né? Aquela oração do jeito que eu queria que o Senhor fizesse. O que aconteceu? Chegou novembro, o homem sumiu. Nem sei para onde foi e não me levou. Então as minhas orações, as minhas petições, elas eram todas ao contrário. Será que Deus não queria a restauração do meu casamento? Ou será que o Senhor dizia, espere, aprenda um pouco no deserto, que eu vou fazer a obra. Deixa do meu jeito que é melhor. Então, às vezes, a gente pede sinais e acontece tudo ao contrário. A gente fala, mas eu pedi tanto para o Senhor. Eu tenho uma prima que ela não gostava de um irmão da igreja, de jeito nenhum. Ela pegou birra dele. Ela falou, não, o que entrou no meu coração... Esse irmão, ele não é de Deus, isso, porque ele fez isso. Começou a falar algumas coisas que eu não entendia na época. Eu falei, mas você não pode falar isso. Ela falou, não, eu peguei birra e eu sei que o Senhor me mostrou. Então, se ele for um homem de Deus, olha só, se ele for um homem de Deus, e se ele for um homem que ele segue realmente os caminhos do Senhor, ele não for esse charlatão que ele aparenta ser, então que ele venha na minha casa durante essa semana. Daí eu fiquei pensando, né? Eu não falei nada, mas fiquei pensando, gente, esse irmão nunca tinha ido na casa da minha prima. Como é que ele ia aparecer lá do nada?
Óbvio que se o Senhor quisesse que ele aparecesse, ele apareceria. Mas às vezes a gente pede algo que a gente quer e se Deus não faz daquele jeito, você fala, não, tá vendo? E ela falou para mim, não, ele não apareceu, tá vendo como eu estava certa? Gente, e eu fiquei pensando, falei, mas ele nunca foi na tua casa? Sim, mas pelo meu pedido, o Senhor traria ele aqui se não fosse, se ele não fosse esse charlatão. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que pode, né? Então, às vezes a gente quer que o Senhor realize o pedido da gente, mas da forma que a gente determina como que a gente quer. Eu sei que o Senhor, ele responde às nossas orações. Muitas vezes, como eu já relatei, estava com muita saudade do meu esposo, faz tempo que a gente não se falava. E ele pegou, assim, e não se falava diretamente, porque às vezes era por mensagem, por conta dos filhos, né? Mas teve um dia que eu estava com muita saudade. Eu falei, Senhor, eu queria tanto que ele enviasse uma mensagem para mim. E nessa hora, eu olhei para o celular e chegou a mensagem. Nessa hora chegou a mensagem. Foi algo assim tremendo que aconteceu. Mas assim, não foi um sinal de, se ele tiver com saudade, ele mande a mensagem agora. Não, era muito mais porque eu estava com saudade. Eu queria conversar, pelo menos. Então, o Senhor, naquele momento, ele respondeu imediatamente a minha oração. Por quê? Ele conhecia o desejo do meu coração. Então, essa questão dos sinais, nós temos que ficar... Eu ficar atento, não. Eu digo mais, a gente tem que orar muito para a gente reconhecer o que é uma resposta do Senhor. Porque muitas pessoas estão perguntando se é da vontade de Deus o casamento, e a palavra dele já responde que é sim da vontade de Deus. Né? Agora, a busca pela restauração do casamento, nós sabemos que não é fácil, é muito difícil. Porque a pessoa, com o tempo, ela vai desanimando. Né? Se no início era aquele sofrimento terrível, aquela angústia, com o passar do tempo, aquilo vai se amenizando. As dores vão sendo curadas, porque o Senhor está tratando de você. Só que aí as pessoas começam a achar que já não é mais da vontade do Senhor a restauração do casamento. Né? O entender de tempo não cabe a nós, porque realmente nós não sabemos. Eu não sabia se o meu deserto ia durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pelo contrário, eu achava que ia durar uns 2 meses. E foi praticamente 2 anos, que foram 1 ano e 10 meses. Então, é difícil a gente colocar que Deus não quer restauração por algo que nós pedimos ali e talvez a resposta não foi a contento. Né? Então, a gente tem que saber, porque aqui na palavra do Senhor, ele diz que ele responde sim a nossa oração, ele sabe sim como nós pedimos, mas também ele diz para nós, espere, agora não, né? Às vezes a gente tem o sim imediatamente, como às vezes a gente tem o não. E quando vem o não, a gente sofre, porque a gente quer o sim. Todo ser humano ele quer o sim. Né? Aqui na palavra está escrito que se a nossa vontade realmente ela estiver de acordo, né? Se a nossa vontade estiver de acordo com a palavra do Senhor, se a nossa oração ela estiver de acordo com a palavra, ela se torna muito eficaz, porque não tem o porquê o Senhor ele não nos dá aquilo que nós pedimos de acordo com o que está a oração dele. Né? Veja, eu sempre lembro de Daniel, naquela parte que ele foi orar, e desde o primeiro dia o Senhor respondeu a oração dele, mas o príncipe da Pérsia o impediu. Está em Daniel 10, para quem não conhece. Então, a gente sabe que tem os impedimentos, tem muito... o espiritual é muito difícil a gente entender, porque a gente ora para o Senhor, só que tem muitas forças contrárias lutando também contra aquela oração, aquele desejo, aquela concretização do milagre. Né? Então, quando nós lançamos aos pés do Senhor com sinceridade, geralmente a gente tem uma resposta de imediato. Isso quando o Senhor nos dá um sim. Só que tem ocasiões que ele nos diz, espere. Mas por que esperar, Senhor? A gente não quer, porque a gente não quer. Na realidade, o ser humano ele não tem a paciência de esperar. Daí muitas pessoas devem estar pensando, nossa, mas paciência eu estou há tantos anos. Só que nós não entendemos o querer do Senhor. Né? Às vezes o esperar é que nós exercitamos a paciência. Eu fui uma pessoa que eu tive que exercitar muito a minha paciência. Eu aprendi muito. Né? Às vezes é para que a gente possa crescer na fé.
ajudar o próximo, perceber o que Deus requer daquele nosso relacionamento. Será que estava tão bom assim? Se tivesse tão bom assim, não teria acabado, né? Então, quando a gente descansa no Senhor, a gente tem a confiança que o Senhor vai fazer, né? Ó, a fé é ter confiança que no tempo certo a resposta vem. É deixar que a parte ativa do desejo permaneça sempre vigente e Deus trabalhando a nosso favor. É confiar no Senhor independente de qualquer coisa. Em Abacuque 2 está escrito assim: se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Gente, que maravilha, né? O Senhor, ele não atrasa, ele chega na hora certa. A nossa ansiedade pode ser que não deixe essa bênção chegar. Eu falo para vocês, porque durante esse percurso, eu questionei muito. Esse de pedir sinais para o Senhor, eu pedi Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário de filho, eu pedia. E quando acontecia, eu falava, não é da vontade do Senhor. Não é, porque se fosse, o Senhor traria naquele aniversário. Eu até contei para vocês, em um dos áudios, que teve um dia que eu estava tão assim, estava cansada. Sabe quando você está cansada da luta? Eu estava cansada. Estava muito cansada, muito angustiada, sabe? Eu não estava naquele meu descanso total, naquela minha confiança. Eu estava muito cansada, realmente. E eu fui, assim, atrás da minha casa, no quintal, e tava aquele céu lindo, maravilhoso, sabe? Tava tudo muito lindo. E eu peguei assim, eu caí no chão, ajoelhada. Eu falei, Senhor, responde a minha oração, Senhor. Comecei a clamar ao Senhor mesmo, sabe? Senhor, responde a minha oração, Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo ver nada, me tira essa angústia, me dê uma resposta. E naquele dia eu tinha certeza, aquele dia eu tive a certeza que o meu marido me procuraria. Eu não sei explicar para vocês, eu tive a certeza. Eu comecei a orar, eu comecei a chorar, a clamar ao Senhor, né? Senhor, o porquê está demorando? Assim, os questionamentos que nós temos mesmo na nossa oração particular. E o Senhor colocou aquela confiança. E estava chegando o Dia das Mães, então eu achei que seria no Dia das Mães. E eu confiei. Entendeu? Confiei, Senhor, é no Dia das Mães, né? Porque eu tô falando para vocês que as datas era o que me prendia. E eu tive aquela certeza, eu chorei, saí renovada daquela oração que foi assim, sabe? Ao ar livre, no quintal da minha casa, aquela vista maravilhosa, sabe? O céu limpo, aquele vento que parecia que o Senhor, assim, me abraçava. Saí daquela oração, esperei o Dia das Mães, o que aconteceu? Meu esposo deu o presente até antes, porque ele ia ficar com as meninas no outro dia, e depois, quando ele ia devolver, ia ser só no domingo, que seria no Dia das Mães. E ele, simplesmente, nada aconteceu. Ele me deu um presente, e eu fiquei, meu Deus, mas eu tive tanta certeza, foi algo tão nítido, tão certo. Mas o que aconteceu? Realmente, ele me procurou logo após o Dia das Mães, logo após essa data, que foi em junho. Início de junho, nós ficamos juntos até uns 15, 16 dias, mais ou menos. Foi a primeira volta, assim, que eu achei que já estava tudo certo. E realmente ele me procurou. E eu achei que era naquele dia. Eu achei que... Daí, quando não aconteceu, eu falei, Senhor, mas eu tive tanta certeza, era um sinal. Então, quer dizer que o Senhor não quer a restauração do meu casamento. Mas não é. O Senhor estava falando para mim, espere, tenha paciência. Vocês veem que eu sou afobada até para falar, né? Eu falo que eu atropelo tudo, eu vou falando. E o Senhor espere, tenha paciência, guarda a tua ansiedade. Mas, Senhor, eu estou no deserto aí, já vai fazer 1 ano, Senhor. Espere, não é a hora. Então, meus amados, o tempo pertence ao Senhor, né? E quando vem uma resposta não, o que você faz? Você chora. Não é da vontade do Senhor, meu casamento. Não, porque se o Senhor quisesse restaurar, ele teria restaurado. Por que ele não restaurou até agora? Ele restaurou a da fulana, do ciclano, do beltrano e o meu nada. Calma, espere. Muitas vezes o não agora é o sim depois. Como eu tive muitos nãos. Muitos. Se eu fosse olhar pela circunstância, meu Deus, eu não avançaria 1 milímetro, porque tudo dizia não. Tudo, absolutamente tudo.
Então eu digo para vocês, se vocês estão cansados, né? Ouçam a voz do Senhor. Ouçam a voz. Vai lá no teu quarto, ora para o Senhor. Senhor, não é o tempo? Então eu vou esperar, Senhor. Só que me dê paciência, me dê segurança, me dê fé, aumenta a minha paciência, porque o Senhor faz. Nós somos muito ansiosos, né? E ouçam verdadeiramente a voz de Deus, porque querer um casamento restaurado, imagina que o Senhor não vai querer uma família unida, né? Os nossos erros, os erros dos nossos cônjuges, eles sobrepõem muitas coisas que estão acontecendo naquele momento. Por exemplo, o cônjuge está fazendo tudo errado. Você vai querer ele assim? Ou você vai querer ele transformado? Você vai querer ele um novo homem? Ou uma nova mulher, firme nos caminhos do Senhor? Então, às vezes, não vem para você não sofrer mais, porque talvez se viesse da forma que veio, né? Da forma que está, digamos assim, você sofre mais. Será que você aguenta? Eu vejo muitas pessoas que o marido voltou, que eu falo que é aquela quarta fase difícil, que a gente acha que está tudo dando certo, e às vezes dá uma desmoronadinha. Às vezes está dando tudo errado, mas por quê? Será que realmente era o momento? Então, a gente tem que pedir sabedoria para o Senhor, né? Eu sempre falo, o casamento realmente ele não volta perfeito. Alguns sim, alguns eu vejo e falo, nossa, meu marido voltou completamente. Só que isso acho que é 1%. A maioria ainda o Senhor vai ajustando, o Senhor vai colocando tudo no lugar, a gente tem que ter muita paciência, mas o Senhor ele faz. O Senhor não é contra o teu casamento. Não pense dessa forma, o Senhor não é contra a tua família. A sua família é desejo do Senhor, porque ele constituiu a família, Adão e Eva, para quê? Para que vivessem juntos em harmonia, para que procriassem e para que estivessem em seus caminhos. Se um ou outro não está, é porque talvez não seja o momento dele restaurar. Então, muitas vezes, o não de Deus não é um não definitivo, é um não naquele momento. Mas o sim do Senhor, ele vem com a força total, porque, como está escrito em Isaías 65, 24, eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo, ó a importância das orações, sobre suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Né? É muito lindo isso, né? Por quê? Porque a oração do justo, ela pode ir muito seus efeitos. A oração de alguém que está pedindo algo que é da vontade do Senhor, sim, porque está na palavra dele, que é da vontade dele, o casamento. Então, o Senhor restaura, sim. Nós temos que ter fé, nós temos que ter confiança. Agora, quando eu posso parar de lutar pelo meu casamento? Eu não sei. Só você sabe, né? Eu sempre falava, até o Natal eu vou lutar. Quando estava no novo, estava eu lá lutando de novo. Ah, se não vi no ano novo, até o Dia das Mães, estava eu lutando de novo. Eu até parei de falar, porque eu estava até passando vergonha. Né? Estava passando vergonha. Mas então, quem que pode determinar uma restauração? Quem que pode dar bem? É somente o Senhor. Eu creio que, se não é para a pessoa lutar mais, o desejo vai sair do coração dela. Sai completamente, ela não vai lutar, porque ela já cansou. Mas não significa que é porque o Senhor não quer. Não, o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Significa que naquele momento o cônjuge não voltou, a pessoa não quer lutar mais, ela decidiu que para a vida dela é melhor ela seguir, né? Ela passou tudo que passou. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar? Agora, eu vou dizer para essa pessoa que Deus não restaura? De jeito nenhum. Né? Tem tantos testemunhos, eu mesma tenho muitos testemunhos que eu acompanhei, que eu falava, meu Deus, aí não tem jeito não. Gente, quando Deus restaurou, foi um tapa na minha cara. E hoje vivem super bem. Porque nem eu acreditava. Nem eu acreditava. Não em Deus. Mas porque a pessoa já tinha feito tanta coisa que eu falava, misericórdia, aí não tem mais jeito não. E o Senhor foi e restaurou. Então, o determinar é do Senhor. O tempo é do Senhor. Nós temos que ter paciência. E na paciência nós vencemos. No amor, né? Na caridade, na esperança, em tudo isso. Mas que o Senhor restaura, eu posso garantir que sim.
O Senhor não restaura apenas casamentos, Ele restaura pessoas, Ele restaura vidas, Ele restaura sonhos. Se hoje você não está sonhando, comece a sonhar. Já comece a desenhar a tua vida da forma que você quer. Porque quando você faz isso, da tua mente já caiu para o teu coração. E o Senhor, Ele é conhecedor de tudo que passa na sua mente e no seu coração. E no tempo certo, Ele vem. Né? Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz espere e às vezes Ele diz não. Só que esteja atento, porque a palavra do Senhor não volta atrás, não. Se está lá que Ele ama a família, então as nossas orações estão sendo de acordo com o que diz a palavra dele. Se você está diante de Deus, reto, com a sua família, na esperança de ser restaurado, seu casamento, lutando, batalhando, pode ter certeza que o Senhor é contigo. E você não tem perdas, não. Nesse período todo você tem ganhos. Olha para trás e veja tudo que o Senhor fez para você. Veja se você já não está no lucro. Eu sempre falo que a restauração do casamento é a cereja do bolo, porque o resto o Senhor já fez tudo. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo áudio.